Olá, eu sou o professor Alessandro Saad do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 8, Geometria Plana Espacial, referente a corpos redondos. Então, vamos à aula? Tá? A primeira parte vai ser sobre cilindros. Tá? Bom, seja a seguinte figura. Tá? Denomina-se cilindro reto ou de revolução o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta uma região retangular. Tá bem? Então, ó, os círculos de centro O e O' e raio R são as bases. Então, aqui está o O, centro O, e o O' aqui em cima. E o raio, né, são chamados de bases. São as bases que nós temos do cilindro. Os segmentos paralelos a T. T é essa reta aqui, ó. Tá? Segmentos paralelos a T com extremos nas circunferências das bases são as geratrizes do meu cilindro. E a distância entre a distância entre os planos alfa e beta é chamado, né, de altura do cilindro. Tá? Nós veremos, né, no nosso estudo apenas o cilindro reto, mas eu coloco aqui o cilindro oblíquo. Ó. Quando as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases, o cilindro é reto. E quando não são, o cilindro é oblíquo, ou seja, quando a altura, né, ou a geratriz, ela é perpendicular, forma 90 graus com a base, nós temos um cilindro reto. E quando a geratriz ela não é perpendicular, não forma 90 graus com a base, o cilindro seria oblíquo. Nós não iremos trabalhar por hora nessas nossas videoaulas com o cilindro oblíquo. Bom, área e volume de um cilindro. A área da base, é a área do círculo de raio R, ou seja, a superfície da base é π vezes raio ao quadrado. Bom, a área lateral. Bom, quando nós planificamos essa face lateral, nós temos um retângulo de base igual ao comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, e a altura igual à altura do cilindro. Ou seja, a superfície lateral vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. A gente vai ver agora mais adiante o desenho, tá? Bom, a área total, nós temos duas bases iguais, dois círculos, né? Então vai ser 2 vezes a superfície da base mais a superfície lateral. Ou seja, aqui a gente colocou já em evidência, ó, 2πr, seria 2πr ao quadrado mais 2πrh, colocando 2πr em evidência, ficamos com h mais r entre parênteses. Tá bem? E o volume, ó, superfície da base vezes a altura. Como a base é πr ao quadrado, então πr ao quadrado vezes h vai ser o volume. Tá? Então, ó, aqui que eu estava falando, ó, eu tenho 2πr, que é o comprimento da circunferência, e aqui a altura, né, do cilindro. Então, ó, é um retângulo, né, um retângulo de comprimento 2πr vezes h. Então, essa aqui é a superfície lateral do nosso cilindro, tá bem? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Então, calcular a área da base, a área lateral e a área total de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 6 centímetros e a altura 5 centímetros. Né? Então, ó, fazendo um esboço, nota que eu vou fazer aqui. Ó. Aqui o círculo representando a base superior. Notem que eu faço ele meio fechadinho em perspectiva, tá? Então nós temos o raio igual a 6 centímetros e a altura igual a altura H igual a 5 centímetros, ok? Bom, superfície, área da base, então SB. A área da base vai ser π vezes o raio, que é 6, ao quadrado. Isso aqui vai me dar 6 vezes 6, 36, então 36π centímetros quadrados. Então, aí está a superfície da base. Bom, pede a área lateral, então a SL, superfície lateral. Bom, o comprimento vai ser, então, aqui, ó, que é o retângulo, né? Vai ser 2π vezes o raio,
vezes a altura. Isso aqui vai me dar vai me dar a área, né? Aqui vai dar o comprimento do meu retângulo. E aqui a altura do cilindro vai ser a altura do... isso aqui vai me dar a altura do retângulo também. Vai dar 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. Vai ter uns 60 pi centímetros quadrados. E por fim, né, a área total, ou seja, a superfície total, que vai ser igual a 2 vezes a superfície da base, ou seja, 2 vezes 36 pi, mais a superfície lateral, que é 60 pi. Aqui vai dar 72 pi, mais 60 pi, que vai dar 132 pi. Até para... eu fiz diferente aqui, 132 pi centímetros quadrados. Podia ter feito diferente, na superfície total, né? Outra fórmula aqui. Superfície total seria 2π vezes o raio, que é 6, vezes, R mais H. Aqui eu teria 12, né? Vai dar 12π vezes 11. Vai dar 120, 132. Ou seja, é o mesmo resultado, né? Não tem como ser diferente. Então, 132 pi centímetros quadrados. Bom? Fácil, né? Aqui ele não pediu volume, só pediu as áreas, a área da base, a área lateral e a área total. Tá? Se fosse, né, se a gente quiser saber um número ali, um valor numérico, né, a gente pode substituir o π pelo valor aproximado de π, que é em torno de 3,14. Aí é só substituir ali no lugar do π por 3,14. Deixei assim, tá? Mas vamos adiante. Bom, para o segundo exemplo, calcular o volume de um cilindro circular reto, ou seja, um cilindro reto, né? De raio 5 e altura 9. Então vamos lá. Aqui. Raio 5. Então, raio igual a 5 é centímetros e altura igual a 9 centímetros. Ok. Calcular o volume. Bom, para o volume eu preciso da superfície da base, que vai dar π vezes o raio ao quadrado, que vai me dar 25 π centímetros quadrados. Já o volume, então vai pegar 25 π, nota que é centímetros quadrados, né? Vezes a altura, que é 9. 9 vezes 25, que vai me dar 225 π, notem que aqui era centímetros quadrados vezes centímetros, vai ficar então centímetros cúbicos. A área centímetros quadrados, volume centímetros cúbicos. Bem, fácil esse exemplo aqui. Bem, vamos adiante? Bom, agora vamos ver então o nosso segundo corpo redondo aqui, que é o cone, ou os cones, né? Então, denomina-se cone reto ou de revolução o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta uma região triangular. Aliás, um triangular cujo contorno é um triângulo retângulo, né? Ou seja, tem que ser um triângulo retângulo aqui, ó. Eu girei um triângulo retângulo em torno dele mesmo ali, ó. O rastro dele, ele vai formar um cone, tá? Então aqui nós temos aqui um desenho do cone, os elementos do cone. Nós vamos ter o eixo, que é esse segmento que passa pelo centro do cone, passando pelo vértice, a geratriz que vai do ponto P até o vértice, e a altura que vai do vértice até o plano da base. Tá bem? Agora que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o círculo C é a base do cone, seu raio é chamado de raio do cone. A distância entre o V e o plano alfa é a altura, e é expressa por
por H, para a letrinha H. A reta que passa pelo vértice e o centro O chama-se eixo, já havia falado. E se P é um ponto da circunferência da base, então o segmento VP é chamado de geratriz, já tinha falado também. Bom, e um cone reto vale a seguinte, olha a relação, que linda a relação, que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ou seja, o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras dentro desse cone. Tá? Claro, vai ser um cone reto. Né? E aí nós temos a área e o volume de um cone. Bom, a área da base, né, com a base é um círculo, πr ao quadrado, superfície da base. E a área lateral? A área lateral de um cone é um setor circular. Quando a gente desmonta o cone, a área vai ser um setor. O que é um setor? Como se fosse uma fatia de uma pizza. Né? E o raio desse setor vai ser a geratriz, ou seja, o G. Tá? E o comprimento desse arco, como ele faz a volta no círculo, vai ser 2πr. Então nós vamos ter o comprimento 2πr e o raio desse, né, vai ser G. Nós temos uma fórmula de um setor circular que é dada assim, ó, comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Como o comprimento do arco é 2πr e o raio é G, ou seja, nós vamos ter 2, a superfície lateral, 2πr vezes G sobre 2. Cancelando o 2 com o 2, nós vamos ter como superfície lateral π vezes R vezes G, ou πrg. Então essa aqui vai ser a superfície lateral de um cone, πrg. Anota isso aí. Bom, aí a área total vai ser a superfície lateral, que é o πrg, mais a superfície da base, que é π vezes R. Colocando o π e o R em evidência, nós vamos ter πr, que multiplica G mais R. Tá? E, por fim, né, o volume de um cone, que é da mesma forma lá que o volume de uma pirâmide, ele vai ser 1/3 da área da base, ou da superfície da base, vezes a altura. Como a base é πr ao quadrado, nós teremos como volume 1/3 de πr quadrado vezes h. Tá? Então vamos ver um exemplo, são dois exemplos, tá? E o nosso primeiro exemplo, então, aqui, ó, seja um cone circular, reto de raio 8 e de altura 6 centímetros. Calcular a área lateral e a área total. Bom, primeiramente, para encontrar, vamos ver o desenho, tá? Aqui o raio 8 e a altura h, e aqui nós não temos o G, pelo menos eles têm aqui, mas não tem então a gente vai ter que calcular quanto que vale a geratriz, usando o teorema de Pitágoras. E aquela relação aqui, G ao quadrado é igual a altura ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, mais o raio ao quadrado, então 8 ao quadrado. Aqui eu tenho que G quadrado é igual a 36 mais 64, G ao quadrado é igual a 100, G é igual a raiz de 100, vou pegar só a parte positiva, tá? Que vai dar 10, então 10 centímetros é a geratriz. Tá? Então a gente já sabe que a geratriz vale 10 centímetros, tá bem? Bom, para encontrar agora a superfície lateral, como é que é mesmo? πrg. Então, π vezes R, que é 8, vezes G, que é 10. Então, a superfície lateral vai dar 80 π centímetros quadrados. Fácil, fácil. Tá? Bom, a superfície da base, para encontrar agora a área total, vai ser π r ao quadrado. Então, vezes 8 ao quadrado, que vai dar 64 π centímetros quadrados. Então, e a superfície total é só somar as duas. Ou seja, 80 π mais 64 π, que vai me dar 144 π centímetros quadrados. Aqui ele não pediu o volume, né? Então é só, tá feito o problema. Bem, fácil, fácil. Vamos pro próximo.
Bom, calcular o volume de um cone circular reto de geratriz 10, sabendo que sua altura é igual ao triplo do raio da base. Ele me deu a geratriz, né? Ó, tem um desenho pronto dele. A geratriz vale 10 e a altura é igual a 3 vezes o raio, o triplo do raio. Então eu não sei quanto que vale o raio nem a altura, mas a gente tem como descobrir usando teorema de Pitágoras, ou seja, que ó, r ao quadrado mais a altura, que é 3r, eu tenho que botar entre parênteses, ao quadrado, é igual a geratriz ao quadrado, igual a 10 ao quadrado. Tá? Ou seja, eu usei a relação raio ao quadrado mais altura ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Aqui eu tenho que r quadrado mais, aqui vai dar 3 ao quadrado, 9, r ao quadrado, igual a 100. Aí eu vou ter 10r quadrado igual a 100. Divido os dois lados da igualdade por 10. Então vai ficar aqui r ao quadrado igual a 100 dividido por 10. Ou seja, vai dar 10. E r é raiz de 10. Vou deixar assim, tá? Centímetros, então raiz de 10 centímetros. Então raio é raiz de 10 centímetros. Bem, a altura, eu vou precisar da altura, já tenho raio, né? Vou precisar da altura. A altura vai ser 3 vezes raiz de 10. Então, 3 vezes de 10 centímetros. Tá? Bom, o que eu preciso para encontrar o volume, né? É a superfície da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura, né? Olha, perdão, 1/3 de π r ao quadrado, ou seja, raiz de 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 3 raiz de 10. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, no volume, 1/3 de, vai ficar π, raiz de 10 ao quadrado vai me dar 10, raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100, que vai dar 10, vezes 3 raiz de 10. Note que esse 10 seria 10 centímetros quadrados, tá? E aqui 3 raiz de 10 centímetros. Eu posso cancelar esse 3 com esse 3, porque está no denominador e o outro 3 está no numerador, e eu fico com 10 raiz de 10 π. Né? Então, ou seja, o volume vai ficar 10 vezes raiz de 10 π centímetros cúbicos. Bem, se a gente quisesse colocar num número, a gente poderia extrair a raiz quadrada de 10 e colocar o π como 3,14, multiplicar tudo, eu encontraria um número aí associado, né, a esse volume aí, tá bem? Bom, e por fim, né, nosso último corpo redondo, que são as esferas, tá? Bom, chamamos de esfera, de centro O e raio R, o conjunto de todos os pontos do espaço, cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio. Tá? Em outras palavras, né, então, todos os pontos P que satisfazem a condição, ou seja, OP menor ou igual a R, né, isso é o que forma a esfera. Tá? Então a esfera pode ser obtida pela rotação completa de um semicírculo em torno de seu diâmetro. Então, um sólido formado por uma superfície esférica e contém todos os pontos da superfície do seu interior. Então, aqui quando eu pego, né, um semicírculo e giro em torno do seu diâmetro, eu gero nesse movimento uma esfera, uma bola, uma laranja. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, alguns cálculos, né? O volume da esfera de raio R é dado por 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Tá? Enquanto que a superfície da esfera, ou seja, a casca, né, é dada, ou seja, a área da superfície da esfera pode ser obtida a partir da expressão superfície esférica é 4π vezes o raio ao quadrado. Tá? Vamos ver um exemplo? Nós temos dois exemplos aqui. Tá?
Bom, calcular a área de uma superfície esférica de raio 6 centímetros. Então nós temos o quê? Esfera, né? O raio 6. Então, a superfície esférica é como se fosse a casca, né? Então, ela é dada por a superfície esférica, SE, que eu chamei ali, né? Vai ser 4 π vezes o raio ao quadrado, então 6 ao quadrado. Então, a superfície esférica vai ser 4 π vezes 36, que vai me dar 144 π centímetros quadrados. Então essa vai ser a superfície, né, a casca aí, a área da casca dessa esfera, tá? E por fim, não menos importante, né? Então aqui o problema aqui que envolve, ou seja, o raio de uma esfera é 3 metros, calcule o volume dessa esfera. Então aqui nós temos uma esfera, né, grandona, 3 metros de raio, né? Pô, é grande. Aqui, raio igual a 3 metros. E então o volume vai ser dado por essa forma: 4/3 de π vezes o raio, que é 3 ao cubo, o raio ao cubo. Então aqui eu tenho que o volume é igual a 4/3 de π, 3 ao cubo dá 3 vezes 3, 9, dá 27. Tá? A gente pode cancelar, né? O 3 com 27, aqui vai dar 1, dividido por 3 dá 9. Então 9 vezes 4, 36. Então o volume vai ficar em 36 π metros cúbicos. E aí nós encerramos, né, essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau!